Bom dia a todos. Eu me chamo Elias Ramos. Acerta aqui o celular. No YouTube eu estou como Elias Ramos, tudo minúsculo para quem chegou agora no canal, caiu de paraquedas. Esse é um canal evangélico que a gente estuda a palavra de Deus exegesimamente. E aqueles que já me conhecem sabem que a gente não sai nem 1 milímetro, nem para a esquerda, nem para a direita da palavra de Deus. A gente estudamos a palavra de Deus, né? Para compreender o nosso Deus, entender por que às vezes as coisas acontecem ou deixam de acontecer, qual é a natureza de Deus, qual é a nossa natureza, possamos compreender, procurar compreender Deus e procurar viver debaixo das suas potentes mãos na bênção, né? Vou orar agora. Santo Deus e bendito Pai, te agradeço por esse dia, por essa noite maravilhosa que aconteceu. Agora estamos de manhã, deve ser umas 9 horas da manhã. E está frio, tu sabe todas as coisas. Abençoe as famílias, Pai. Eu te peço, as criancinhas, os hospitais, visite os hospitais, cure os doentes, principalmente os idosos, os velhos, as crianças. Abençoe esse país, visite as cadeias, liberte quem é digno de ser liberto. Tome essa nação em tuas mãos. Esses poderes efêmeros, 3 poderes efêmeros, executivo, legislativo e judiciário em tuas mãos, da nossa suposta democracia. Em nome de Senhor Jesus é que eu te peço. Amém. Nós vamos falar de Deus, a natureza de Deus. Vamos tentar entender a natureza de Deus. Aqui em Zacarias 8, nos fala assim, 8, versículo 10 em diante. Porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem os animais nem dava ganho. Não havia paz para os que entravam, nem para os que saíam, por causa do inimigo. Porque eu, no caso o Senhor, incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Então Deus que incitou. Mas agora não serei para com o restante desse povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá sementeira de paz, vinde e dará seu fruto, a terra sua novidade, o céu seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isso. Aqui está falando de Israel, tá? E há de acontecer ao caso de Judá, ao caso de Israel, que assim como foste maldição entre as nações, assim vos salvarei, e serei bênção, e não temais. Sejais fortes as vossas mãos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, como pensei em fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim pensei de novo, fazer bem a Jerusalém, a casa de Judá, nesses dias, não temo. Agora ele começa a ensinar por quê, como é a fórmula para Deus fazer bem. Continuando, versículo 16. Eis as coisas que deve fazer, para Deus fazer bem. Falai a verdade cada um ao seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pensei mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Então aqui, Deus dá a fórmula para que a nação viva em paz, porque Ele aborrece a mentira. Deus não se preocupa que você fale mal dele. Deus não se preocupa que você o ame ou deixe de amá-lo, embora faz bem amar a Deus. Deus não se preocupa que Deus é Deus sem você. Deus é Deus sem mim. Mas nós que precisamos dele. E aqui ele nos ensina por que as nações vivem em guerra. Porque não há paz entre as nações. Porque ele aborrece a falsidade e a mentira. Ele cita os homens contra seu próximo quando se tem falsidade, mentira.
não há paz nas nossas ruas, porque pensamos mal no nosso coração contra o nosso próximo. São dois mandamentos que Jesus deixou: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Olha onde está a nossa paz. Olha onde está a paz de nós, da sociedade nas ruas. Quando o ser humano, as famílias, porque tudo começa na família, começa a amar os próximos, marido, mulher, vizinho, conhecido, como a si mesmo, e procura ajudar as pessoas que têm dificuldade, o órfão, o aflito, o necessitado, que a verdadeira religião para Deus é você ajudar o órfão, o aflito, o necessitado, ser hospitaleiro, cuidar dos necessitados. Isso é a verdadeira religião para Deus, que está escrito na palavra de Deus. E aqui ele dá a receita do bolo, como fosse uma receita do bolo, para nós termos paz nas nossas ruas. Lá a gente está vendo uma guerra na Europa, uma guerra na Síria, uma guerra talvez entre os Estados Unidos e a China, que vai trazer outras pequenas guerras no mundo, porque eles falam numa mesa redonda, mentira, um com o outro. Falam falsidades. A ONU é uma mesa redonda de interesses falsos, falsidades. E aqui nos fala a receita do bolo, né? Não pensar em mal ao seu coração contra o seu próximo, nem ameia em juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Quando ele aborrece, Jerusalém estava fazendo essas coisas, ele incitou todos os homens contra o seu próximo e levantou inimigo contra Jerusalém, a qual foi destruída 2 vezes, acho que foi 2 vezes. Mas aqui ele já pensa em fazer o bem. Não pensei em fazer o mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos. Não me arrependi, porque o povo era rebelde. Assim pensei de novo fazer o bem a Jerusalém. Eu caso já nesses dias, não temo. E olha a receita de bolo de novo. Eis as coisas que devem fazer. Falai a verdade, cada um com seu próximo. Marido, mulher, fala a verdade. Pai, filho, fala a verdade. Político, fala a verdade. Entendeu? Vizinho, fala a verdade um com o outro, mesmo que doa. Executai juízo. Juízo é fazer as coisas certas. Nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Procurar as coisas certas. Não a libertinagem, não a imundicia, não essa coisa que estão querendo destruir as famílias. Deus dotou homem e mulher como pai e mãe. Fora disso não existe família. Nenhum de vós pensei mal no seu coração contra o seu próximo, nem amei a juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Então por que há guerra? Por que há corrupção no país? Por que há morte, roubos? Por que há corrupção no gênero humano? Porque as pessoas deixaram de falar a verdade um com o outro, deixaram de desejar o bem para um com o outro. Quando a gente procurar uma sociedade, um grupo, um povoado, você vê, eu já andei por esse país, não todo ele, mas pelo menos grande parte. Já estive no interior de Minas, de Espírito Santo, já estive em Recife, já estive em Pernambuco, já estive em Alagoas, já estive na Bahia. Já estive em outros lugares também. E a gente vê, às vezes, a diferença de uma cidade para outra. Uma cidade grande, uma cidade também mais ou menos grande, e uma cidade de 18 mil habitantes, 20 mil, 30 mil habitantes. A vida é mais simples. As pessoas são mais rurais. Tem iniquidades, tem coisas erradas, mas não é tanto. A gente vê o ar mais livre, o ar não tão carregado,
Você vai no centro do Rio de Janeiro, você sente um ar carregado, um ar de iniquidade. Está nos políticos, está nas escolas, está nas ruas, está nas praças. Um espírito de iniquidade, um espírito de falsidade, um espírito de engano. Você vai na cidade do interior, pode até ter alguma coisa, mas você sente o ar mais leve. Não é o ar que a gente respira, é o ar espiritual. Você sente as coisas mais leves. Você sente as coisas mais leves. E às vezes até umas cidadezinhas grandes, que também tem no interior de Minas, do Espírito Santo. Até Guarapari. Guarapari é uma cidade boa, mas tem também iniquidade. Mas a gente sente algo melhor. É aqui, Deus cita os inimigos dos homens contra o homem mesmo, contra o seu próximo, quando vê a iniquidade, para o povo acordar. Ele dá a receita de bolo aqui, ele aborrece o mal, ele aborrece a fala falsa, ele aborrece aqueles que provocam a ira do Senhor, quando a gente enganamos o próprio, juramos falsamente, enganamos nossa esposa, a esposa engana o marido, ou o pai, o filho, e assim o político. Isso aborrece o Senhor, e o Senhor deixa o mal vir. Procuramos o bem da nossa sociedade. Procuramos voltar às origens, voltar às coisas mais simples. Isso eu falo não só para a sociedade, eu falo também para dentro das igrejas também, que tem muita falsidade dentro das igrejas. Tirando algumas, que são mais simples, tirando alguns que são mais direcionados por Deus, a grande maioria está na dispensação aí, fazendo coisas erradas. Cada igreja é igual uma cidade. Cada cidade tem uns problemas. Cada igreja tem uns problemas. Não vou dizer de todo, porque graças a Deus a maioria ainda anda no caminho do Senhor. Mas tem algumas que só a misericórdia. E assim é a sociedade. A sociedade precisa voltar à sua origem, voltar aos pés do Senhor, procurar as coisas mais simples. Hoje há uma explosão de informação na internet. Tem gente que fica com o celular, eu estou usando o celular, mas eu não fico com o celular todo dia, toda hora na mão. Eu leio muito a palavra de Deus, leio livros. Mas tem gente que fica na internet e fica cego. Às vezes uma criança está fazendo alguma coisa, você tem que ter cuidado com a criança, a pessoa descuida. Às vezes está dentro, eu vejo na rua as pessoas com o celular no ouvido, dirigindo. Existe uma lei que proíbe, mas ninguém está nem aí para a lei, está indo, dirigindo. Certa vez, já faz algum tempo, eu estava entrando numa rua calma, mas tinha carro parado de um lado e do outro, eu estava na minha mão direitinho. Eu vi que não, e vinha um carro contrário. Eu vi que não ia dar para os dois passar. Eu parei. Estava na minha mão. O cara com o celular na mão continuou. E ainda deu uma coisa na traseira do meu carro. Ainda bateu ainda. E foi embora. Ele nem percebeu o que fez. Eu também não fui atrás, porque... Então o que é que acontece? Evitar confusão é bom. Ele ia achar que estava certo. Com o celular na mão, nem estava percebendo o que estava acontecendo à volta dele. Então, há uma explosão de informação, uma explosão de coisas erradas. Estou falando isso porque que as pessoas, às vezes, elas são atraídas pela muita informação, muita coisa, e a gente tem que voltar à simplicidade da nossa vida. Às vezes, muita informação também tira a paz. Informações fake, né? Fake vem das autoridades, como também vem de pessoas comuns. A autoridade ainda tem aquela palavra dizendo que eles estão falando a verdade, né? A gente sabe que não é. Porque que a gente sabe, pela experiência de vida, que é fake. Eles tentam induzir a mentira. Mas é isso que tem que parar.
falsidade, a mentira. A gente tem que procurar as coisas certas para termos paz nas nossas ruas, paz nos nossos comércios, paz na nossa sociedade, paz nos nossos lares. Falar a verdade um com o outro, mesmo que a verdade doe. Temos que procurar ser mais íntegro. Eu estou falando isso porque é que às vezes a mocidade, ela igual a criança, ela pode ser domada que eu disse, anda assim, ensinada pelos caminhos do bem ou do mal. E quando a gente chega a uma certa idade, eu estou com 62 anos, a gente já viveu muito, a gente sabe que a gente errou muito, mas a gente viu que o que a gente errou não valeu a pena. É melhor ter menos coisa, é melhor ter menos razão, igual o cara do carro que bateu e foi embora e eu não corri atrás. É melhor ter menos razão para ter paz. É melhor falar a verdade com o seu próximo e ter paz na sua cidade. Paz com seus vizinhos. Viver em paz é muito bom. E aqui a receita de bolo Deus deu. Aqui a gente procura entender Deus, o caráter de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele ensina, como Ele é um pai e é também um criador, Ele ensina a sociedade e as nações a andar no caminho dele. Se não quer andar, vai passar pela espada. Ficar nessa paz, esqueça de dar o joinha, compartilhar, assinar o canal. E temos que aprender o caráter de Deus, estar debaixo do caráter de Deus. Porque se a gente aprendermos como é Deus, Ele vai ensinar cada vez mais e nós teremos paz, prosperidade, teremos alegria na nossa vida, tanto na nossa juventude quanto na nossa velhice, e veremos frutos bons dos nossos filhos. Cai nessa paz, em nome de Senhor Jesus.